Olá, oitavo ano. A aula de hoje, do dia 12/6, vai ser a correção da página 105 e 106. Na primeira questão, nós temos: associe cada alternativa à expressão algébrica que a representa, escrevendo o símbolo romano correspondente. Então, nós temos 4 expressões algébricas. Expressão algébrica 1, 2, 3, 4. Vamos relacionar com a sua forma escrita. Então, olha só, nós temos no item A, ó, o dobro de x. Quando a gente quer fazer o dobro de algo, a gente multiplica esse algo por 2. Então, o dobro de x, aqui nós já temos 2x. Adicionado quer dizer somado a 5, 2x mais 5, menos a terça parte. Quando a gente quer fazer a terça parte de algo, a gente divide em 3 partes iguais. Então, divisão de partes iguais, a gente vai escrever na forma de fração. Então, a terça parte de x é você pegar o x e dividir por 3. Então, essa expressão é a expressão 4. Então, você ia vir aqui e colocar o número 4 em números romanos. No item B, a metade de x. A metade de x é x sobre 2. Adicionada quer dizer mais. Ao triplo de x. Quando você quer descobrir o triplo de algo, você multiplica por 3. Então, é 3 vezes x, ou só 3x. Então, é x sobre 2 mais 3x. Então, qual dessas alternativas representa? Alternativa B é essa aqui, ó. Por que que está diferente essa com essa, x sobre 2? Porque aqui nós temos 1 meio vezes x. Então, o x ele multiplica o numerador. Quando você faz x vezes 1, é o próprio x. Então, fica x sobre 2. Então, é a mesma coisa de você escrever só x sobre 2. Então, aqui a alternativa número 3. Item C, a quinta parte de x. Ó, sempre quando falar em parte, quinta parte, é fração. Então, isso aqui é x sobre 5. Ok? Adicionada mais ao dobro de x. O dobro, 2x. Então, x sobre 5 mais 2x. Ó, mesma coisa do item anterior. Tem 1/5 de x. Então, na alternativa 1. O quádruplo de x. Quádruplo quer dizer multiplicação. O triplo, o dobro, o quádruplo, o quíntuplo. Então, o quádruplo de x é 4 vezes x. Então, 4x junto. Menos 12. Adicionado, que é mais a quinta parte da metade de x. Então, se a metade de x é x sobre 2, a quinta parte, pegando o item anterior, quando quer fazer 1/5, é a quinta parte. Então, é 1/5 vezes x sobre 2. Então, a alternativa 2. Ok? Na segunda questão, pede para simplificar cada expressão a seguir. Vamos lá, né? No item A, nós temos 5x menos 5 mais 10x mais 10. Para que a gente possa simplificar as expressões, a gente só pode somar ou subtrair aqueles que são semelhantes. Então, semelhantes é só você olhar a parte literal, ó. Esse aqui tem x, esse aqui também tem x. Então, nós podemos fazer as operações com eles. Então, nós temos 5x mais 10x, ó, sempre pegando o sinal à sua esquerda. Então, 5x mais 10x, soma os coeficientes, 10 mais 5, 15, e repete a parte literal, que é a letra, 15x. E aqui nós temos os números isolados. Então, nós temos menos 5 com mais 10.
sinais diferentes, bota o sinal do número maior e subtrai 10 menos 5, 5. E aqui já está na forma simplificada. Você não pode somar 15 mais 5, porque esse tem x e esse aqui não tem. Então, eles não são semelhantes. Ok? No item B, nós temos essa expressão. Então, como se fosse uma expressão qualquer. A multiplicação, ela vem antes da subtração. Mas quem está multiplicando aqui, ó? O menos 2, ele está multiplicando todo mundo que está dentro do parênteses. Então, temos que repetir o 7x. Olha só, o menos 2 vai multiplicar o 3x. É um número negativo multiplicando um número positivo. Então, na multiplicação, sempre dá início ao jogo de sinais. Então, menos com mais é menos. 2 vezes 3x, só multiplicar o número com o número, 2 vezes 3, 6, e repete o x. E agora, menos 2 vezes mais 1. Um número negativo e um número positivo. Então, jogo de sinal. Menos com mais, menos. E 2 vezes 1, 2. Fiz a multiplicação. Agora, nós vamos para as subtrações. Ó. Só podemos subtrair aqueles que são semelhantes. Então, 7x com menos 6x. Então, 7x menos 6x, você subtrai 7 menos 6, 1x. E vou repetir o menos 2. E quando a letra está junto com 1, esse 1 ele pode sair. 1x é a mesma coisa que você escrever só x. Mesmo não aparecendo o número aqui na frente, isso quer dizer que tem um número 1 à sua esquerda. Então, x menos 2. Então, escrevemos da forma simplificada. Não podemos subtrair aqui, porque não são semelhantes. Aqui tem x, esse aqui não tem x. No item C, nós temos 6x mais 3, menos x mais 7 sobre 4. Pronto, aí aqui já envolve fração. E também tem esse menos aqui que pode complicar a vida de vocês. Então, o primeiro passo aqui é escrever todos com o mesmo denominador. Esses que não aparecem é porque é sobre 1. Então, para deixar no mesmo denominador, nós temos que fazer o MMC dos denominadores. E MMC entre 1 e 4 é o próprio número 4. Para quem não lembra, MMC, você coloca os dois números e vai fatorar. O 4 ele dá por 2, então repete 1, 4 dividido por 2 dá 2. E o 2 dá por 2, repete 1, 2 dividido por 2 dá 1. E os números que estão aqui você multiplica. 2 vezes 2, 4. Então, sempre o MMC entre 1 e qualquer número é o próprio número. Então, eu escrevi aqui. Então, qual é o processo? Você vai pegar o 4, vai dividir com o denominador e o resultado multiplicar com o numerador. Então, 4 dividido por 1 dá 4. 4 vezes 6x, 24x. Vou repetir o mais. 4 dividido por 1 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. Vou repetir o menos. 4 dividido por 4 dá 1. E quando você pegar 1 e multiplicar com todo mundo, 1 vezes qualquer número é o próprio número. Você repete o número. Aí temos que tomar cuidado com esse menos, porque esse menos pertence a toda a fração. Ó. Então, vou ter que colocar um parêntese aqui, ó. E vou repetir o x mais 7. Então, no denominador não tem mais o que fazer, agora só nos numeradores. Você não pode somar 24x com 12, porque não são semelhantes. E o que fazer com esse menos? Ó? Esse menos, como ele pertence a todo mundo que está dentro do parênteses, nós temos que fazer uma distribuição de jogo de sinais. Então, eu vou repetir o 24x mais 12
Aí aqui, menos com mais, né? Quando o número não tem sinal, ele é positivo. Menos com mais é menos x. Menos com mais é menos 7. Sobre 4. E agora vamos para os semelhantes. Ó. 24x menos x. Aqui é como se tivesse o número 1 aqui na frente. Então, 24x menos 1x. Então, subtrai os números. 23x. E mais 12 com menos 7. Ó, dois números inteiros. Sinais diferentes. Bota o sinal do número maior. E você vai subtrair. 12 menos 7, 5. E vou repetir o número 4. Escrevemos a forma simplificada. Na terceira questão nós temos: Hugo tem uma caminhonete com a qual faz fretes. Ele cobra uma taxa fixa de R$ 90. Então, se a pessoa vai contratá-lo, de início já tem que pagar R$ 90. Mais R$ 2,85 por quilômetro rodado. Então, a cada quilômetro rodado vai aumentando R$ 2,85. Então, no item A, escreva uma fórmula para calcular o preço P pago por um frete cujo percurso é de x quilômetros. Então, a fórmula, o preço, qual vai ser o preço? Ao contratá-lo, você já paga R$ 90. Mas só que tem um adicional por quilômetro rodado. A cada quilômetro rodado, ele tem que pagar R$ 2,85. Então, é 2,85 vezes o quilômetro rodado, que no caso o item pediu para chamar de x. Então, 90 mais 2,85 vezes x. Essa é a fórmula para calcular o frete de Hugo. Ok? No item B, qual será o preço cobrado por Hugo por um frete cujo percurso tem 20 km? Então, o percurso, o quilômetro rodado, que é o 20, você vai substituir no lugar de x. Então, você vai substituir aqui, ó. Então, como vai ficar? P é igual a 90 mais 2,85. Não era vezes x? Agora vai ser vezes 20, que é o percurso, do frete. Então, resolvendo uma expressão numérica, a multiplicação vem antes da soma. Então, P é igual a 90 mais 2,85 vezes 20. Armei a conta. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 8, 0. 0 vezes 2, 0. 2 vezes 5, 10. Ó, por uma casa. Vai 1. 2 vezes 8, 16. Com 1, 17. Vem 1. 2 vezes 2, 4. Com 1, 5. Somando. 0, 0, 7, 5. Como são duas casas decimais, você tem que colocar aqui duas casas. Então, o resultado é 57,00 ou só 57. Então, mais R$ 57. Então, o preço vai dar um total de 90 mais 57, R$ 147. Então, o preço cobrado por Hugo será de R$ 147. Ok? Na quarta questão, observe a tirinha. 120 gramas. V é igual a E sobre T. Então, o V deu 20. O E chamou de X e o T de 155. Não, de 15 segundos. Vento a noroeste. 25 nós. Então, 3 metros por segundo ao quadrado, mais 3,47 gramas, mais 50 newtons, igual a Gol. No segundo quadro, o personagem cita a fórmula da velocidade média. Isso daqui vocês vão ver em física no ano que vem. Velocidade média é o espaço percorrido dividido pelo tempo. Dada pela razão entre a distância percorrida E, em metros, e o tempo T, em segundos. Resolva a equação 20
igual a x sobre 15. E determine a distância x percorrida pela bola. Então, aqui nós temos uma equação do primeiro grau. Vou escrever aqui, ó, nós temos 20 igual a x sobre 15. Queremos descobrir o valor de x, ó. Então, o 15, ele está debaixo do x. Então, isso quer dizer que ele está dividindo o x. Então, ele vai passar para o primeiro membro na operação inversa. Se ele está dividindo, ele vai passar multiplicando. Então, 20 vezes 15. Então, o x, ele vai ser igual a 20 vezes 15. Que isso é igual a 20 vezes 15. O dobro de 15 é 30. E acrescenta o zero. Então, a bola percorreu 300 metros. Então, só resolvemos aplicando os processos da equação do primeiro grau. Na quinta, de acordo com as imagens, elabore em seu caderno um problema em que seja necessário calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. Depois, dê para um amigo resolver e verifique se ele o fez corretamente. Então, aqui existem várias fórmulas, né? Onde aqui é a fórmula pessoal, a resposta pessoal. Mas tem uma sugestão aqui de resposta. Que ele fez aqui, ó. Em certa papelaria, o preço de um lápis é R$ 1,75. E o de uma caneta é R$ 2,35. O que a gente viu aqui, ó, na figura. Escreva uma expressão algébrica e calcule o valor a ser pago por 4 lápis e 5 canetas nessa papelaria. Ok? Então, isso é uma das sugestões. Então, espero que vocês tenham tirado suas dúvidas e até a próxima aula.